Fala pessoal, tudo certo? Depois de uma semana de folga aí pra gente se concentrar em Olimpíadas, em jogos da Copa do Brasil, final de semana tem Brasileirão, né? A 22ª rodada tá aí e junto com ele, claro, o nosso Cartola. E na última rodada, hein? Que rodada zicada! Ninguém foi muito bem, quase ninguém imitou porque a maioria dos jogadores foi muito mal. E aí, claro, né, que nós ficamos um pouquinho deixando a desejar. Fizemos 41,85 pontos apenas, mas ainda assim acima da média geral que ficou na casa dos 35 pontos. Mais ou menos. Também desvalorizamos muito as cartoletas, porque os principais jogadores foram mal, desvalorizaram e com isso o nosso bolso, né, que sofreu. Ainda assim não foi uma perda tão grande, porque o programa deu 10 cartoletas para todo mundo quando começou o segundo turno, hein? Uma parceria do programa, então perdemos 4 cartoletas, mas como ganhamos 10 de prêmio de bonificação, ficamos quase na mesma coisa aí, não teve tanto problema. Mas vamos chegar de papo e vamos logo para as dicas da 22ª rodada, né? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Pão Nino. Então vamos lá, as dicas começando com ele, o goleiro Hugo do Corinthians. O Hugo tá muito bem na última rodada, fez apenas 1 ponto, foi mal, mas como eu falei, a maioria dos jogadores foi mal, mas ele tem uma certa regularidade ao longo do Cartola, né, ao longo do Brasileirão. São 19 defesas em 5 jogos. O Hugo é muito ativado porque os times finalizam muito contra o Corinthians e o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino em casa. O Bragantino, que é um dos piores visitantes, mas ao mesmo tempo tem um dos melhores ataques fora de casa, já marcou 11 gols. O que isso significa? Que o time cria bastante, finaliza bastante e com isso o Hugo vai fazer várias defesas, vai ser ativo no jogo, vai ser explorado. Então se mantém o SG e faz as defesas que promete pelo histórico dele e pelo do Bragantino de finalizações, o Hugo tem tudo para se recuperar dessa última rodada e ser um grande mito aí, passar de 7, 8 pontos. Então por isso que nós vamos apostar no Hugo, goleiro do Corinthians. Para a zaga, ele, Arboleda do São Paulo. São Paulo que recebe o Lanterna Atlético Goianiense. Isso por si só já deixa o São Paulo como um amplo favorito. Mas mais do que isso, o Arboleda tem uma média de mais de um desarme por jogo e já tem 7 SGs em 19 jogos no Brasileirão. E desses 7 SGs, 5 foram no Morumbi, que é o palco do jogo do São Paulo contra o Dragão. Então o São Paulo, se mantiver o saldo de gol, o Arboleda já tem 5 pontos ali garantido. E toda vez que o Arboleda manteve SG, ele passou dos 8 pontos. Então ele tem um potencial muito grande nessa rodada de passar dos 6, 7 pontos. Lembrando também que ele finaliza bastante. Já tem um gol no campeonato, então vamos lá, pegando a média de desarmes e finalizações com o SG, ele vai manter essa média aí de 7, 8 pontos. Por isso a nossa sugestão de defesa, Arboleda, zagueiro do São Paulo. No meio campo, Garro do Corinthians. O Garro na última rodada, assim como falamos do Hugo, o Garro deixou a desejar pela primeira vez, fez menos de 4 pontos jogando como mandante. Esse foi o 9º jogo dele válido pelo Cartola como mandante nesse ano. Em 8 ele tinha feito pelo menos 4,5 pontos. Em alguns passou de 10 pontos, fez 12 contra o Grêmio, 17 contra o Vitória. O Garro é muito ativo ali, a gente tinha falado no último vídeo, que passa muito a bola por ele, ele finaliza bastante, ele cria as jogadas. São 3 gols e 3 assistências já nesse Brasileirão. Então é um cara que a bola passa por ele, foi poupado contra o Grêmio na Copa do Brasil, entrando no segundo tempo, então tá mais descansado. E tem uma questão, né? O Corinthians e Red Bull Bragantino jogam neste sábado e depois jogam na terça-feira pela Copa Sul-Americana, se reencontram pelo mata-mata. E o Corinthians deve focar principalmente o Brasileirão, porque está brigando contra o rebaixamento, enquanto o Bragantino sabe que é difícil brigar pelo título esse ano do Campeonato Brasileiro e deve depositar todas as suas fichas na Sul-Americana. Então o Bragantino deve poupar mais jogadores que o Corinthians, o que abre mais espaço ainda para o Garro ser um jogador importante, ser um jogador decisivo com finalizações, sofrendo muitas faltas e também fazendo muitos desarmes. Então por isso a nossa sugestão do meio campo é Garro do Corinthians. E lá na frente é sempre ele, né? Não tem como ser outro, Pedro, atacante do Flamengo. Aqui tem uma questão muito delicada porque o Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã. Os dois times que se enfrentaram agora pela Copa do Brasil e no meio de semana tem compromissos importantes pela Libertadores. E aí nós temos que levar o histórico do Pedro em consideração, né? É o artilheiro do Brasileirão com 10 gols, já tem 5 assistências também no campeonato e é importante lembrar que dos últimos 14 jogos do Cartola, só em 2 ele fez menos de 6 pontos. E em 10 jogos, passou dos 10 pontos. É muita mitada, é muito gol, é direto o Pedro balançando a rede, participativo. Então um Palmeiras mesclado, a gente já viu na Copa do Brasil. O Flamengo, quando jogou com força máxima no Maracanã, meteu 2-0 ao natural, podia ter feito mais gols, e claro que o Pedro deixou dele. Então tá aí, né, o cara que é o artilheiro do Brasileirão, o cara do Cartola, não pode ficar fora do time. Tá aí Pedro atacando o Flamengo, a nossa sugestão ofensiva.
para comandar esse time, aí o capitão é outro, né? Pela primeira vez não vai ser o Pedro no time, mas vai ser ele, Verratti do Vasco. Aqui nós vamos adotar duas estratégias, o Pedro de repente sendo poupado, a gente não vai perder, gastar fichas com uma braçadeira que talvez não jogue, enquanto o Vasco está se concentrando essa semana exclusivamente no Brasileirão, porque não joga nem Sul-Americana nem Libertadores. E o Verratti já tem 6 gols no campeonato, é um dos vice-artilheiros e tem uma assistência. É um jogador que finaliza bastante. Já são mais de 40 finalizações nesse campeonato em 19 jogos. Isso contando gol, bola na trave, finalizações para fora, finalizações defendidas. É muito chuta-chuta o Verratti, tá sempre na área para cabeceio, é um cara finalizador, matador, típico camisa 9 mesmo. E tem um outro ponto, né? O Vasco recebe o Fluminense neste sábado. E no primeiro turno, o Verratti deixou a marca dele nos 3 clássicos, contra Flamengo, contra Botafogo e contra o Fluminense. É um cara decisivo em clássico, gosta de jogo assim. Ano passado já tinha marcado contra o Fluminense também. Então, pelo retrospecto e pelos dados dele nesse ano, tá aí, né? A faixa de capitão mais uma vez no braço do Pirata. Então tá aí, capitão Verratti do Vasco. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer! Que coisa, pô. Também vem do Vasco, o lateral direito Paulo Henrique. Paulo Henrique vive uma fase muito boa. Claro que quando a gente pensa em lateral do Vasco para escalar no Cartola, primeiramente nós vamos pensar no Lucas Piton, que também vem fazendo um bom Brasileirão. Mas aqui nós queremos fugir um pouco do óbvio, né? E o Paulo Henrique é um cara muito bom defensivamente. Já são 43 desarmes em 18 jogos, ou seja, uma média de mais de 2 desarmes por partida. Inclusive o seguinte, toda vez que o Vasco manteve o SG, ele passou dos 8 pontos. Ou seja, o Vasco com a defesa bem fechadinha, o Paulo Henrique com os desarmes, vem se destacando muito e também lá na frente. É um jogador que vem aparecendo muito com cruzamentos, finalização, já tem um gol no Campeonato Brasileiro, então é um jogador que está servindo nas duas extremidades. E aqui tem um outro ponto, né? O Vasco, como nós já falamos, está focado exclusivamente em Campeonato Brasileiro, sem jogar Libertadores e Sul-Americana. O Fluminense, pelo contrário, encara o Grêmio no meio de semana pela Libertadores. Então a tendência é que o Fluminense poupe alguns jogadores para essa partida. E além disso, o lado esquerdo do ataque do Fluminense, que é o lado direito da defesa do Vasco, dá muito espaço para os marcadores. Facilita a marcação, além de dar espaço de ofensividade. Então, o caminho do Vasco não deve ser tanto com o Piton para atacar, e sim com o Paulo Henrique. Então ele deve ter mais espaço, deve aparecer mais lá na frente, e por isso nós vamos mudar um pouco e vamos de Paulo Henrique como a ousadia da rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha neste sábado às 3h59 da tarde. E como nós falamos, é semana de Copa, né? Libertadores, Sul-Americana, muitos times brasileiros envolvidos em outras competições, então pode ser que os jogadores sejam poupados. Então, de acordo com o noticiário, com as escalações dos times, a nossa formação base aqui pode ter algumas mudanças, 1, 2 ou até 3 mudanças, mas a base titular é essa. E agosto ainda está só no começo, tem todo o mês pela frente, então dá tempo, claro, de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola Liga Cartola Mágica e se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça da Estúdio da Barba. E o campeão deste segundo turno e o campeão geral ganham um kit churrasco da Ricieri Casa de Carnes. O campeão do segundo turno, um kit churrasco mais modesto, apenas para compactar a metade do campeonato. Já o campeão geral, aí é kit churrasco para fazer a festa com a galera. Porque aí tem picanha, tibone, linguiça, coração, pão de alho, Coca-Cola e, claro, o carvão para colocar esse churrasco em prática no final do ano, hein? Então não perca tempo, se inscreva lá no canal, participe, concorra aos prêmios e também se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, né? Compartilhe, dê o sininho, dê o joinha para você sempre receber as notificações e também deixe aí nos comentários o que vocês estão achando dos nossos vídeos, das nossas dicas e se nós estamos ajudando você a ter boa pontuação no Cartola. Então é isso, galera, boa sorte na rodada e valeu!